we're back. Estamos de volta para mais uma aula. Aliás, a primeira aula de review and exercise da nossa primeira aula, aula 1.1. Estamos na nossa aula 1.2 agora, que eu estou não conseguindo me deixar no meio. Eu queria ficar agora sim, aula 1.2 desse lado. Estou me acostumando ainda com esse estúdio, estou acostumada mais com outro estúdio, então às vezes eu vou cometer esses erros naturalmente. 1.2 e o tema foi esse aqui. Lembra? Nós vimos 3 assuntos diferentes. Esses assuntos, todos se conectam de alguma forma. Cada um deles vai ter basicamente a mesma ideia, só que em tempos diferentes. Nós vimos sobre o used to, o be used to e o get used to, né? O mais difícil, que eu digo de questão de estrutura, porque tem muitas variações, é o último aqui, que é exatamente o primeiro que a gente faz na situação de contexto. A gente primeiro faz esse, para depois fazer esse, e no passado mesmo se torna esse aqui, que é uma coisa que a gente não faz mais. Vamos relembrar essas estruturas right now? Let's go lá para a tela. Olha só, used to, lembra lá? O significado dele vai ser costumava, ou seja, você vai falar sobre ações que você não faz mais, mas que você fazia no passado. Ou seja, que você costumava fazer no passado. A frase, she used to play volleyball for the local team, but she still now, foi uma das frases que a gente viu lá na nossa aula. E detalhe, aqui a estrutura é simples. Você vai usar o used to, para todo mundo é fixo, só que nessa questão do used to, você tem essa questão de somente na frase afirmativa você usar o used to, o de fato. Nas frases negativas e interrogativas, lembra, esse de não vem, ele some, porque você usa o did. Aqui funciona assim, nos outros não. E aí você também tem que lembrar o seguinte, você vai usar a estrutura de used to para todos os tipos de verbo, os verbos de estado e os verbos de ação, né? Os action verbs e os non-action verbs, que são os verbos de estado. Agora, você também tem a opção de usar o verbo modal would, que ele vai ter também esse final de ava ao fim dos verbos. Só que aqui ele só vai ser utilizado com verbos de ação, não verbos de estado. E ele, presta bastante atenção, ele é um verbo bem bacaninha, só que ele tem essa questão de dar mais saudosismo na fala. Então, quando você quer dizer de uma forma mais saudosa, eu costumava brincar com meus amigos, era tão legal, que saudade disso. Você pode usar essa questão do would, porque ele vai trazer essa carga maior. Então, só uma dicasinha aí. Nas frases negativas e interrogativas, como nessa aqui, que é uma frase afirmativa, se fosse negativa, eu falaria she didn't used to play volleyball. She didn't use, usando a estrutura de did, mas not. Se fosse uma pergunta, did she used to play volleyball? Lembrando que o de não vem nas negativas e nem nas interrogativas. Na questão do be used to, o que é isso? É a questão de quê? De estar acostumado a. Ou seja, você já passou pelo processo de se acostumar, agora você está acostumado. E o be não está aqui à toa, porque você vai utilizar os verbos to be antes da estrutura de used to. Pode ser o verbo to be no presente, como esse aqui, um deles, que são 3. Pode ser o verbo to be no passado, né? E assim por diante. E a gente tem aqui a frase I am used to waking up early. E a diferença deste para este é que a estrutura de used to ela é fixa real mesmo, não vai ser alteração em nada. Esse de não vai sumir nas frases negativas e interrogativas, como costuma fazer aqui. E ainda por cima, o seu verbo da ação, o verbo principal, ele vem com ing no final. Todos, não importa como. I'm used to waking up early. Eu estou acostumada a acordar cedo, mas você não vai traduzir esse ing no português. Muito bem? E na estrutura de get used to, que é a mais difícil, mas o get used to, ele vai falar sobre o quê? Sobre acostumar-se a, ou ficar acostumado com. É quando você está naquela questão de que, quando você está no processo ainda de se acostumar. Então, assim, o get used to, ele tem diversas variações. É o mais difícil porque ele vai trabalhar com todos os tempos verbais. E aqui nessa minha frase, é uma frase onde não estou nem usando o verbo, porque aqui logo em seguida vem um substantivo com adjetivo, mas aqui também permanece a mesma coisa. Na questão do be used to, o verbo principal vem com ing, aqui também ele vem com ing.
Só que aqui nessa frase, I got used to the new routine, é o quê? Eu me acostumei com a nova rotina. Eu me acostumei, né? Ainda estou no processo, mas já me acostumei. É isso, é diferente de estar acostumado. Tem uma nuancezinha, então eu me acostumei com a nova rotina. Used to também é fixo para todo mundo e ele também vem com D em todas as frases, sendo afirmativa, negativa ou interrogativa. E olha só, passou só 2 minutinhos aí do tempo, mas a gente disfarça. E olha só, vem aqui comigo. Chega o momento da sua atividade de sala. Be right back. We're back, estamos de volta para a sua atividade de sala, para a sua exercise. É desse lado, tem que lembrar que é desse lado. Vamos tirar suas questions, suas dúvidas. Foram muitas? Acho que não. Tá fácil, tá simples, tem um texto aí. O texto não é grande, é o maior, né? Na aula que vem não tem um texto menor que esse. Temos aí questão de interpretação de texto e também questões de gramática. Let's go, vamos lá para a tela fazer a leitura? Now? Olha só, esse texto, quando eu falei que não era grande, eu menti, tá? Ele é grande sim. Não é grande os outros que a gente tem nas próximas aulas, pelo menos na aula 2 e 3, realmente os textos são menores. Vamos começar a leitura agora? Claramente vocês fizeram a leitura também. Quem traduziu o que quis traduzir, quem conseguiu entender o texto por um todo. Perceba aí que nas nossas questões eu posso pedir perguntas onde você tem a ideia central, geral do texto, outras perguntas são mais de forma mais específica, então vai depender muito das perguntas. E vamos lá começar a leitura agora. Olha só. Lucas, que é o nome do nosso coleguinha, que não tem nenhum título aí, é um texto sem título. Então, when Lucas was a child, quando o Lucas era uma criança, he used to live in a small and peaceful town in the countryside. Ele costumava morar numa pequena e tranquila cidade no interior. Life was simple, a vida era simples. And people had strong connections with each other. E as pessoas tinham grandes conexões com os outros, com elas mesmas. Elas mesmas, no caso, com os outros, né? Porque aí não faz sentido elas mesmas. He used to wake up early to help his parents. And in the afternoons, he would ride his bike or play soccer with his friends until the sky turned orange at sunset. O que quer dizer aqui? Ele costumava o quê? Acordar cedo para ajudar os seus pais. E à tarde, ele, olha só, aqui a escolha do Wood, porque com certeza traz um saudosismo nessa parte. Ele andava na bicicleta dele ou jogava futebol com seus amigos até que o céu se tornasse laranja lá no pôr do sol. There were no shopping malls or big events, but he never felt bored. Não tinha grandes shoppings ou grandes eventos, mas ele nunca ficava bored, que é entediado. Todo mundo, everything changed when Lucas moved, ou seja, tudo mudou quando Lucas se mudou to a big city, para uma grande cidade, to attend university, para o quê? Para cursar a universidade. In the beginning, no começo, he felt completely lost. Ele se sentiu bastante perdido. He wasn't used to the noise. Ele não estava acostumado ao barulho. The crowded buses, ou seja, os ônibus cheios de gente, lotados. Or the fast rhythm of urban life, ou o ritmo rápido da vida urbana. He also wasn't used to being alone. Ele também não estava acostumado a ficar sozinho. Since in his hometown, já que na sua cidade natal, he was always surrounded by family and friends. Ele sempre estava acompanhado dos amigos e da família. Because of that, por causa disso, he often felt anxious and overwhelmed. Por causa disso, ele se sentia ansioso e sobrecarregado. During his first months in the city, durante os primeiros meses na cidade, Lucas had many difficulties. Ou seja, Lucas teve muitas dificuldades. Quais são elas? He got lost several times. Ele se perdeu muitas vezes.
missed important classes, perdeu aulas importantes, and even thought about going back home. E até pensou em voltar para casa. Entretanto, however, he knew that adapting was part of the process. Ele sabia que se adaptar fazia parte do processo. Slowly, de forma devagar, he began to get used to the new routine. Ele começou a se acostumar com a nova rotina. E aí, ele aprendeu, he learned how to use public transportation, aprendeu a usar transporte público, made new friends at university, fez novos amigos na universidade, and started to explore the city, e começou a explorar a cidade. After a year, depois de um ano, Lucas was completely different. O Lucas estava completamente diferente. He is now used to the busy lifestyle and even enjoys it. Agora ele estava acostumado com a vida ocupada, o estilo de vida bem ocupado, e até curtia isso. He likes trying different foods. Ele gostava de experimentar comidas diferentes, visiting museums, visitando museus, and attending cultural events, e participando de eventos culturais. Although he still misses his hometown and the peaceful life he used to have, embora que ele sentisse falta da sua cidade natal e da vida peaceful, com paz, né, que ele costumava ter, he understands, ele entende that this change, que essa mudança helped him, ajudou ele become more independent, a se tornar mais independente, confident, confiante, and prepared for the future, e preparado para o futuro. E é isso. História de um cara que estava saindo de um local bem pacato e foi para uma cidade grande, onde ele teve que viver várias adversidades até chegar na questão de se acostumar e gostar desse estilo de vida. E aí, o que podemos dizer sobre a personalidade de Lucas durante seus primeiros meses na cidade? Ele era confiante, relaxado o tempo todo? Não, mentira, a gente viu que não. Ele se adaptou imediatamente sem problemas? Também não, ele passou por bastante problema. Letra C, ele se sentia inseguro e teve dificuldades para se adaptar, foi o que a gente viu. Ele não se importava com as mudanças, também mentira. Ele estava animado e nunca se sentiu estressado. It's not true, não é verdade. Portanto, letter C is the right answer, a resposta correta. Ele se sentia inseguro e teve dificuldades para se adaptar. De uma forma geral, você vê isso lá no texto. Qual é a ideia principal do texto? Ou seja, nada específico aqui nessas perguntas. E aí, a vida no campo é sempre melhor do que na cidade? A ideia central não é essa. Mudar para um novo lugar pode ser desafiador, mas leva ao crescimento pessoal. Bem, é exatamente essa a ideia que ele passa no texto. A vida universitária é fácil e divertida para todos? Não é essa a ideia. As grandes cidades são perigosas e estressantes? Não é essa a ideia. E amigos são mais importantes que a família? Muito menos essa ideia. É exatamente a letter B, de banana, que é a resposta. Mudar para um novo lugar pode ser desafiador, challenge, mas leva ao crescimento pessoal, personal growth. Exatamente. E a 3, aqui chegou o momento da questão de quê? De gramática, de grammar, onde você vai completar o texto com as formas corretas. Aqui você tinha a letra A, B, C, D, E, lá para correção, mas aqui, né, porque você vai, né, aqui são os que você poderia usar. As estruturas de used to, didn't used to, did mais used to, be used to, get used to. Vai fazendo as adaptações necessárias. Porque aqui você pode fazer as adaptações necessárias porque pode ser usado passado, presente. Isso vai variar de acordo com o texto. Sei que foi uma atividade difícil essa aqui. O texto estava fácil em relação a essa atividade gramática. Mas vamos ver se você acertou? Olha lá. When I was a child, quando eu era criança, aí temos a estrutura aqui de live in a small town. Então aqui, quando tem essa questão de quando eu era criança, você já sabe, passado.
Então, eu vou dizer alguma coisa de que eu era acostumada. Então, a estrutura de used to claramente vai ser usada aqui. E ela é usada exatamente assim. I used to live in a small town. Life was very different from today. A vida era bastante diferente de hoje. Temos agora a letra B. Have internet at home. Aqui também me parece a estrutura de used to. Used to, só que aqui você vai usar a negação. Porque essa questão do didn't used to. Muito bem. I didn't used to. Tá fácil. Até agora você seguiu aí as diquinhas e não fez nenhuma alteração. I didn't used to have internet at home. So, I spent more time outside playing with friends. Então, eu passava mais tempo lá fora brincando com amigos. Now, I live in a big city. Agora eu moro numa grande cidade. And at first, ou seja, de primeira, I wasn't. Aí aqui você vai usar qual? Se você foi para isso aqui, você errou. Não é uma sequência, tá? Então, I wasn't. Aí aqui, ó, used to. Eu deixei em negrito justamente para você ver que aqui você está usando a estrutura de be used to. Ou seja, onde é que tá? Já esqueci o D ali. Pera lá, deixa eu arrumar. Be used to. Por quê? Por que você está usando essa estrutura? Olha aqui, eu deixei em negrito justamente o verbo to be. Eu deixei ele aqui no texto. Eu não fiz você colocar ele, porque eu achei que seria muito sacanagem com vocês. Então já está a estrutura de be aqui, então você iria colocar naturalmente a estrutura de used to tranquilamente. I wasn't used to the noise and traffic. Eu não estava acostumada com essa questão do tráfego. It was very difficult. Era muito difícil. But little by little, ou seja, de pouquinho em pouquinho, eu comecei a. Aí aqui eu tenho a letra D. Eu comecei a. Seria que essa história de quê? De ir me acostumando. Então, se eu não era acostumada, né, com essa questão do be used to, então aqui agora a ideia é de que eu estava então num processo de me acostumar. Portanto, a história aí do get used to. Ou seja, eu comecei a me acostumar à nova rotina. The new routine. My friend Anna also moved recently. A minha amiga Ana também mudou recentemente. She, alguma coisa. E agora a gente vem com essa ideia do quê? A gente tem que ver o verbo que vem depois. Like. E depois a gente tem o quê? Aí já dei a resposta, né? Porque eu vou passar para o outro lado, não tem como. Aqui a resposta é didn't used to. Com a ideia de used to, para dizer que alguma coisa que ela costumava fazer. Não acostumada, e sim costumava. Então, ela didn't used to, não era acostumada ao quê? A gostar. Gostar do quê? Cidades grandes, big cities, when she was younger, quando ela era criança, mais nova, aliás. Então, aqui nessa ideia, você saberia que ia usar o used to, porque está falando de quando ela era criança, então passou, já foi. But now she says she enjoys living here. Mas agora ela diz que ela ama morar aqui. Sometimes I ask her. Às vezes eu pergunto para ela. Aí aqui tem uma estrutura de pergunta, onde eu tenho um sujeito aqui vem alguém, e aqui vem outro alguém. E aí você vai fazer as adaptações com esses aqui. E olha só, pode ser esse aqui. E é mesmo. Estrutura de used to. Did you used to live in a city before moving here? Você era acostumado a morar numa cidade grande antes de se mudar para cá? And she laughs, ou seja, ela riu. Today, we are both, ou seja, aqui eu deixei de novo em negrito, porque é a estrutura de be used to. Be used to. Então, se é a estrutura de be used to e o be já está aqui, representado pelo are, o que você vai fazer? Exatamente, só colocar used to, ou seja, we are both used to living in a fast, busy environment. E olha aqui o meu verbo com ing mostrando que seria essa estrutura. Ou to get used to, ou to be used to. Mas já tem o are aqui, então já matou a charada. Nós duas, we are both used to, nós duas used to live in a fast and busy environment. Nós duas estamos acostumados a morar num environment, num ambiente rápido e busy, que é o que? Essa questão de quê? De ser
ocupado demais. Muito bem? Temos a última questão. O tempo acabou, mas, gente, é muita coisa. O texto foi grandão, mas vamos lá. Escolha a alternativa que explica corretamente o sentido da frase. Vamos lá. She's used to waking up early. She's used to waking up early. Estrutura de be used to. Verbo depois com ing. Letra A. Ela já está acostumada? Ela não gosta de acordar cedo? Ela vai começar a acordar cedo? A gente sabe que o be used to fala sobre o quê? De algo que alguém já está acostumado. Portanto, letra A é minha resposta. Aqui é de seu raciocínio para você entender exatamente as estruturas, do que elas significam. E nessa aqui? They are getting used to online classes. Claramente, a estrutura de get used to. A estrutura de get used to, que foi a última que a gente viu. E a última que a gente viu, você sabe muito bem que é a questão de quê? Eles já estão completamente acostumados? Eles estão no processo de adaptação? Não estou traduzindo a frase, estou falando a ideia que passa. Eles não gostam de aulas online? Bem, de acordo com o que a gente viu, você sabe muito bem que o get used to é o processo de adaptação de algo. E você se acostumar com algo, portanto, obviamente, a resposta correta é a letra B de banana. E é isso, gente. Fica com vocês as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido a estrutura de used to, be used to e get used to. Não aprendeu completamente, você sabe que essas aulas são só o quê? A ponta do iceberg. Você precisa destrinchar sozinho também. Estudar sozinho também, por que não? So, see you next class. Bye.